Você já parou para pensar por que gigantes da tecnologia oferecem ferramentas de IA de graça? Desde os primeiros chatbots dos anos 1960 até os modelos avançados de hoje, uma pergunta não quer calar: se é gratuito, qual é o preço real que pagamos? Em 1943, o psicólogo Walter Pitts e o especialista em cibernética Warren McCulloch propuseram um modelo matemático simplificado para ilustrar o funcionamento neural do cérebro humano, também conhecido como redes neurais. Esse conceito serviu de base para estudos sobre algoritmos e aprendizado profundo. Já em 1950, um matemático e cientista da computação Alan Turing perguntou: máquinas podem pensar? Alan Turing propôs o famoso teste de Turing. No experimento, que ficou conhecido como jogo da imitação, uma máquina tinha a missão de se passar por um ser humano em uma conversa escrita a fim de enganar um avaliador. O teste foi essencial para reforçar o conceito de que uma máquina seria capaz de imitar o comportamento humano. Apesar disso, só em 1956 o termo inteligência artificial foi mencionado pela primeira vez pelo cientista da computação John McCarthy, o que o faz ser lembrado por muitos como o pai da IA. Desde a década de 50, a IA já permeia nossas vidas com o surgimento de experimentos e programas inteligentes, como o software do jogo de damas, que foi o primeiro programa de computador capaz de jogar damas e aprender sozinho. Já em 1966, o MIT criou Elisa, um chatbot que imitava um psicólogo. Hoje temos IA gerando arte, escrevendo livros e até namorando virtualmente. Jogos, chatbots, reconhecimento facial, tudo isso é apenas a ponta do iceberg. As IAs estão revolucionando a vida das pessoas de forma muito rápida. Mas isso é tão bom quanto parece? A resposta é não. Quem está por trás dos investimentos bilionários em IA? O que está em jogo nesse movimento? E como será o mundo para as gerações futuras? Para cada situação em que os programadores do jogo Terra estão envolvidos, vale mais do que nunca a máxima de que não existe almoço grátis. Investimentos mais robustos em inteligência artificial no mundo começaram a ser observados desde os anos 2000, quando a IA passou a ser objeto de interesse não apenas nos meios científicos, mas também nos veículos de comunicação e setores empresariais. Além disso, a partir desse período, setores como logística, transporte, telecomunicações, energia e saneamento básico destacaram-se entre os que mais receberam investimentos relacionados à aplicação da IA. Nos anos seguintes, especialmente a partir de 2010, o crescimento dos investimentos se acelerou, com destaque para o aumento de financiamentos e aquisições em startups especializadas em IA. Mas quem são os principais investidores nessa grande revolução? As gigantes de tecnologia que têm investido bilhões de dólares para alavancar este mercado de forma contundente nos últimos anos possuem algo em comum: seus principais acionistas. A BlackRock e o Vanguard são acionistas majoritários em empresas como Microsoft, Alphabet, proprietária do Google, Amazon, Meta, proprietária do Facebook, Instagram e WhatsApp, e Nvidia, que lideram o desenvolvimento de IA no mundo. Juntas, as três maiores gestoras de fundos passivos, incluindo a State Street, detêm 20% ou mais das ações de quase todas as empresas do S&P 500. Isso lhes dá poder para influenciar decisões estratégicas, como prioridades de pesquisa em IA, alianças comerciais e até mesmo políticas de privacidade. Em 2024, fundos controlados pela BlackRock lideraram grandes aportes em chips de IA e em robótica inteligente. Essas empresas também atuam sobre a infraestrutura física da economia digital, que implica que a espinha dorsal dos serviços de nuvem e IA, como servidores, fibras e usinas, fica sob influência direta de um cartel financeiro tecnológico. Geopoliticamente, alianças questionáveis também aparecem. A BlackRock tem investido fortemente na China. Por exemplo,
Ela é sócia majoritária de um empreendimento conjunto com um banco de construção da China e Singapura. Em 2025, a BlackRock foi alvo de investigação de procuradores dos Estados Unidos por supostas declarações falsas sobre investimentos na China, deturpando informações a seus clientes ao não divulgá-la como um adversário estrangeiro e omitir o risco de uma invasão chinesa a Taiwan. Tais fatos expõem um jogo duplo. Por um lado, a BlackRock patrocina a segurança nacional dos Estados Unidos no discurso, quando fala em competitividade americana da IA, mas por outro lado mantém ligações íntimas com governos rivais. Isso mostra mais uma vez que para estes grandes fundos não existe lado, a não ser o do lucro sob quaisquer circunstâncias. Esses fundos gigantes impõem uma agenda favorável aos negócios por trás de aparências técnicas. Eles promovem discursos de inovação, sustentabilidade ou livre informação quando lhes convém, mas ao mesmo tempo pressionam diretores de empresas para maximizar retornos e cooptam governos para seus projetos de infraestrutura. Essa ambivalência e falta de transparência, como por exemplo quem realmente decide quais projetos de IA recebem dinheiro ou quem monitora a influência de Wall Street sobre as notícias online, permanecem ocultas do público, sob o verniz de serviços gratuitos ou em prol do progresso. Essa concentração de poder descrita tem implicações diretas para a soberania digital e a liberdade. Quando poucos conglomerados de fundos privados controlam a infraestrutura de IA e detêm os maiores meios de processamento de dados, os governos nacionais perdem a capacidade de moldar suas políticas tecnológicas. Por exemplo, na Europa discute-se soberania de dados justamente para impedir que decisões de privacidade ou censura dependam de plataformas americanas de Big Data. Com a BlackRock e Vanguard investindo em centros de dados globais e controlando o fornecimento de tecnologia de IA, países ficam vulneráveis a decisões tomadas fora de suas esferas. No âmbito da liberdade individual, a coleta massiva de dados por essas empresas, estimulada por algoritmos de IA, mina também a sua privacidade. Programas de visão computacional e reconhecimento de padrões como reconhecimento facial e vigilância preditiva são impulsionados por servidores que, em última análise, rendem lucro aos mesmos investidores. O público entrega dados em troca de serviços gratuitos como busca, mapas e redes sociais, mas paga com imagem e comportamento sendo manipulados e vendidos. Você sabia que as suas conversas com chatbots de inteligência artificial podem não ser tão seguras quanto parecem? Um estudo da Surfshark, que é uma empresa de cibersegurança relevante no nicho de privacidade para consumidores, revelou que 1/3 das 10 maiores empresas de IA compartilham dados dos usuários sem que eles saibam exatamente como essas informações são usadas. De acordo com o estudo, cerca de 40% das IAs consideradas utilizam a localização dos consumidores, sendo que 30% delas rastreiam os dados pessoais, entre eles contatos, histórico e interações com chatbots. Além disso, boa parte dessas companhias também reúne informações comportamentais dos usuários. Muitos desses usuários têm utilizado as IAs como melhores amigos, terapeutas e até mesmo para relacionamentos amorosos virtuais, o que implica em conversas extremamente pessoais que fornecem detalhes sobre a sua personalidade, hábitos e comportamentos em um nível perigoso de exposição. Os prompts são instruções dadas a um modelo de IA para que ela realize uma tarefa. Podem ser perguntas, comandos, declarações, amostras de código ou outras formas de texto. E existem prompts que fazem os bots prestarem verdadeiras consultorias de graça. E este é exatamente o ponto. Por que seriam feitos investimentos bilionários para que sejam oferecidos serviços gratuitos? E a resposta é simples. Quando o serviço é gratuito, o produto é você. Dados pessoais são a moeda das inovações tecnológicas e serviços gratuitos. Plataformas como Google, Facebook, Instagram, WhatsApp e outras se dizem gratuitas, mas sobrevivem vendendo propaganda algorítmica baseada em perfilamento de usuários. A IA depende de dados brutos para treinamento.
Empresas como Google, Meta e Microsoft, nas quais a BlackRock e Vanguard têm grande participação, coletam dados pessoais, comportamentais e sociais em escala massiva. Esses dados são usados para aprimorar algoritmos de recomendação, propaganda direcionada e até previsão de comportamentos humanos. O resultado é um mercado de dados opaco, onde a maioria dos usuários ignora como suas informações são comercializadas e utilizadas ou como massas de dados individuais são coletadas e usadas para moldar opiniões. É bom lembrar que dados são informações, e informações são os ativos mais valiosos que existem. A partir delas, os proprietários desses dados podem compreender e prever comportamentos de indivíduos e grupos sociais, além da possibilidade de se fazer uma extensa análise de cenários com capacidade preditiva acurada e tomar decisões com um grau muito maior de acerto, o que muitas vezes não quer dizer que seja em nosso benefício. Os data centers de inteligência artificial dependem de quantidades enormes de água para resfriar servidores de alto desempenho. Em locais como The Dalles, no Oregon, Estados Unidos, as torres de resfriamento do Google emitem plumas de vapor que ilustram essa demanda. De fato, estudos mostram que os data centers do Google consumiram cerca de 20 bilhões de litros de água doce em 2022, um aumento de 20% em relação ao ano anterior. No mesmo período, a Microsoft teve alta de 34% no uso de água para resfriamento. Esses volumes são equivalentes a irrigar centenas de hectares de lavoura ou atender dezenas de milhares de moradores. Com a febre dos desenhos estilo Ghibli, a OpenAI contou com mais de 1 milhão de novos usuários em uma hora e a produção de 3 milhões de imagens em um único dia. A CNN Brasil estimou que isso pode ter gerado o uso de aproximadamente 75 mil litros de água em apenas 60 minutos. Até 2027, a expectativa de demanda global por IA pode atingir de 4,2 a 6,6 bilhões de metros cúbicos de água, que seria o mesmo que retirar anualmente toda a água de 4 a 6 países do tamanho da Dinamarca ou de metade do Reino Unido. Empresas como Google, Microsoft e Amazon divulgam comprometimento com campanhas de emissões de carbono zero, mas na prática o que ocorre é o contrário. Enquanto o Google aumentou suas emissões em 13% de 2022 para 2023, a Microsoft compra créditos em carbono para tentar diminuir o impacto ambiental de suas operações, mas sem atingir metas tangíveis que foram desenvolvidas pela própria empresa. E a Amazon, com uma pífia redução de 0,4% em suas emissões, atingiria a promessa de zerar suas emissões não em 2040, conforme foi anunciado, mas apenas no distante ano de 2378. Organizações ambientais ressaltam que planos verdes das Big Tech omitem questões cruciais. Por exemplo, nenhum dos planos de sustentabilidade da Amazon, Microsoft ou Google aborda os contratos lucrativos que mantém com gigantes do petróleo, mesmo dando a essas empresas IA e computação em nuvem que aceleram a extração de combustíveis fósseis. Simultaneamente, há denúncias de que essas companhias desencorajam e até punem funcionários que criticam publicamente suas políticas climáticas, como já aconteceu na Amazon. Na visão de ONGs como Greenpeace, esse comportamento expõe a incoerência entre o discurso público e as práticas reais. A contradição fica clara quando se observa quem são os maiores beneficiários desse processo. Os fundos de investimento dominantes controlam grande parte do mercado de tecnologia, colhendo ganhos gigantescos com a expansão da IA e, paradoxalmente, chamando a atenção para as iniciativas ESG. Como sugerido por pesquisadores, ESG muitas vezes age mais como uma cortina de fumaça, permitindo que investidores protejam seus ativos e pareçam sustentáveis, enquanto a expansão voraz dos data centers e a exploração de combustíveis fósseis continua sem grandes restrições. Assim, fica patente que a retórica ambiental dessas corporações e seus padrinhos financeiros serve em grande parte para benefício próprio, desviando o foco dos impactos reais sobre o clima e as comunidades locais. Mas você certamente não verá nenhum influenciador, ator, esportista ou ativista falando sobre essas questões.
A literatura define risco existencial da IA como a possibilidade de que avanços em IA geral levem à aniquilação humana ou a uma catástrofe global irreversível. Essa hipótese ganha a atenção de cientistas e tecnólogos preocupados com cenários extremos. Em 2014, Stephen Hawking alertou que o desenvolvimento de inteligência artificial plena poderia significar o fim da raça humana. Diversos pensadores-chave e líderes da tecnologia fizeram declarações semelhantes. Por exemplo, Geoffrey Hinton, vencedor do Nobel de Física, estima entre 10 a 20% a chance de extinção humana pela IA nas próximas décadas. E Elon Musk afirma que sempre considerou a IA muito mais inteligente do que os humanos e um risco existencial, estimando em até 20% de probabilidade de aniquilação se o ritmo atual continuar. Existe um grande desconforto quanto ao que não se sabe sobre o progresso real na IA. Muitas das pesquisas mais avançadas ocorrem em ambientes sigilosos, tanto em laboratórios corporativos quanto em centros militares, com divulgação pública muito limitada. Um relatório recente da Apollo Research adverte que as IAs mais potentes provavelmente existirão primeiro e possivelmente exclusivamente atrás de portas fechadas. Nas empresas de tecnologia, algoritmos superpoderosos podem ser usados internamente para acelerar ainda mais a pesquisa, por exemplo, codificando ou projetando novas versões de si mesmos sem divulgação ao público. Isso cria um ciclo autônomo de desenvolvimento que o público e reguladores só conhecerão tardiamente. Em resumo, sistemas capazes de superar o entendimento humano podem estar sendo testados em privacidade total antes de qualquer lançamento, o que reduz drasticamente a janela para intervenções de segurança. Até 2030 é plausível ver armas autônomas cada vez mais sofisticadas como drones, veículos terrestres sem tripulação, vigilância quase onipresente em algumas nações e sistemas de IA auxiliares em decisões militares e políticas. Nos bastidores, laboratórios manterão esforços secretos rumo a IAs cada vez mais gerais, beneficiados por dados crescentes e poder computacional. Para além de 2030, o futuro torna-se altamente incerto. Se de fato atingirmos uma IA geral, o dilema-chave será alinhá-la a valores humanos. Um cenário realista, sem apocalipse imediato, envolveria disputas globais acirradas, com países com IA de ponta podendo impor termos tecnológicos exacerbando rivalidades econômicas. Uma falha grave poderia ocorrer via acidente de programação ou exploração maliciosa. Por exemplo, pense em um sistema autônomo de defesa, um radar ou uma arma que, ao encontrar uma anomalia, entra em modo de autodefesa ou ataque sem previsão humana. Em contexto de tensão, isso pode desencadear um conflito de larga escala. Em síntese, a projeção futurista fundamentada na tecnologia atual indica um caminho de dupla possibilidade. Se mantivermos controles rígidos e cooperação, a IA pode impulsionar avanços em medicina, energia e conhecimento. Mas sem mudanças drásticas em governança, poderemos enfrentar uma convergência de desafios que aumenta a chance de cenários catastróficos. Conforme alertam Hawking, Bostrom e outros, a menos que tomemos medidas preventivas excepcionais hoje, deixaremos para as próximas décadas decidirem o destino da espécie humana. Com base em todas as tendências observadas, como investimentos militares em IA, discursos alarmistas de cientistas e empresários e escassa regulamentação eficaz, a perspectiva realista é de intensificação rápida do papel da IA no poder global, o que significa preparar-se para riscos cada vez mais elevados e não os subestimar. Eu me recuso a acreditar que esse jogo está perdido, porque se eu acreditar que esse jogo está perdido, não existe razão para que eu esteja fazendo um trabalho como esse aqui no YouTube, não existe razão para que eu escreva livros, não existe razão para que eu faça minha imersão presencial, não existe razão. Mas, na verdade, eu trabalho e continuo trabalhando, acreditando sim que eu posso auxiliar aqueles que ainda podem ouvir esse tipo de mensagem e também acreditar com que outros possam também começar a escutar, possam começar a ouvir, possam finalmente despertar. E esse caminho é o caminho da consciência. A consciência de que mundo que é esse que nós estamos, a consciência de que existem esses programadores que estão interessados numa agenda muito bem estabelecida,
de dominação total, de poder total, de controle total, de escravização total, sabe? E a gente compreender, claro, que existem esses seres trabalhando diuturnamente para isso, mas também existem seres trabalhando pela liberdade do planeta, pela liberdade dessa mesma humanidade que nós fazemos parte. E muito embora haja uma percepção de que eles sejam uma minoria, eles existem, e é o que a gente pode chamar de eixo da resistência, que é contra tudo isso que está estabelecido aí, contra todos esses parâmetros dessa programação tão nociva, tão desfavorável a todos nós do jogo Terra, né? Então, só com consciência, ou com cada vez mais consciência, é que nós poderemos ir alterando esses parâmetros aos poucos. Então, assim, é uma tarefa árdua, é uma tarefa inglória, é sim, muitas vezes nadar contra a maré, não dá para ficar aqui romantizando a estada no planeta Terra, eu não faço isso, não vou fazer isso. Também a intenção, é claro, não é tirar a esperança das pessoas, mas assim, é trazer realidade. É trazer a realidade do que está acontecendo. E a única forma da gente virar esse jogo é tendo consciência. E parando de aplaudir esses caras. E parando de gastar energia com tolice, com superficialidades, com banalidades, entendeu? Brigar por idiotices, brigar por partidarismos, por ideologia, né? Reforçando tanto esse conceito que esses caras, né, usam contra nós, que é o divide et impera, que eu já tenho falado para vocês aqui, né? O dividir para governar, o dividir para conquistar. Então eles fazem isso muito bem e a gente cai muitas vezes igual patinho nessa história, e a gente briga entre si, se enfraquece. Então não tem como se falar de união entre as pessoas se as pessoas brigam por tudo e por nada, saca? Então a gente precisa parar com isso, de perder energia com coisas inúteis, né, que não nos levaram a lugar nenhum. E também parar de aceitar as migalhas que essa galera tira pra gente, que a gente se contenta muitas vezes com migalhas e ainda aplaude certas atitudes, ou muitas atitudes desses caras. Muitas pessoas colocam esses seres ainda, vamos lá, ainda eu vou falar os que aparecem, né? Porque os que não aparecem, que são os verdadeiros donos desse jogo, a gente não sabe nem quem são, dificilmente saberemos, porque eles não gostam do holofote, o verdadeiro poder opera nas sombras, certo? Mas existe uma coisa que essa galera teme, tanto os que estão aqui na nossa dimensão quanto em outras dimensões, é que estejamos conscientes, porque consciente a gente para de aceitar um monte de coisa. E é isso, é sobre isso, é sobre parar de aceitar, é sobre parar de aceitar as coisas, ou porque sempre foram assim, ou porque estão assim, ou porque o mundo é assim mesmo, ou porque a gente foi ensinado assim. Esse sistema já vem sendo corrompido há milhares de anos. Então, talvez não seja de uma hora para outra que a gente consiga mudar isso. E nem romantizando a nossa estada aqui, que seja a forma de a gente mudar isso. Tem que ser realmente com ações efetivas, que começam comigo, começam com você, começa com a sua pequena comunidade, começa com a sua casa, com a sua família, entendeu? Então, nós somos esses agentes de mudança. E se de fato nós queremos ser a mudança que nós queremos ver no mundo, precisamos agir da mesma maneira. Então, esse vídeo, assim, cara, eu fiz esse vídeo, eu já tinha pesquisando muito tempo, né, percebendo como está sendo esse movimento da inteligência artificial, mas eu precisava me aprofundar mais, estudar e trazer. Então, porra, é foda, é desanimador ver o que está acontecendo, é sério. Mas a gente precisa resistir. E é esse convite que eu faço para você. Vamos resistir. Até quando der. Beleza? Queria também te convidar para você deixar um comentário nesse vídeo sobre as suas percepções, sobre as suas impressões, sobre todo esse contexto aí que foi colocado até aqui. E a gente se vê em breve e sempre trazendo questões prementes, questões relevantes para a nossa existência no jogo Terra. Forte abraço e a gente se vê.